Bem-vindo ao podcast Língua Sem Vergonha, filho de Deus. Esse podcast maravilhoso que trata exatamente da sua língua, a portuguesa, que é sem vergonha. Hoje nós vamos começar com o assunto crase. Sim, meu filho, crase. Mas, para entender crase, em primeiro lugar, você precisa saber o que vem a ser a crase, né, filho de Deus? Para começar, crase não é aquele acento ali no A, tá? Aquele acento se chama acento grave, indicativo do fenômeno da crase, tá? Por quê? Porque a crase, meu filho, a crase é um fenômeno, ela é um fenômeno, uma coisa maravilhosa, em que ocorre a junção de um A com outro A. Como assim, Cíntia Chagas? Vamos lá. Refiro-me à mulher. Quem se refere. Ah, muito bem, aí acertou. Quem se refere a alguém. Então eu tenho um A aqui, não é? Aham, tá. Beleza. Como saber se haverá o acento grave indicativo do fenômeno da crase nesse A? É o seguinte, eu preciso ver se a próxima palavra também pede o A, tá? Então vamos lá. Refiro-me à mulher. Quem se refere a alguém. Eu tenho um A aqui, ó. Você tá sentindo o A na minha mão? Você tá vendo o A na minha mão, filho de Deus? Você tá vendo o A, eu sei disso. Então, quem se refere a alguém. Tá, qual que é a palavra que vem depois? Mulher. Eu falo a mulher chegou? Falo. Ou eu falo mulher chegou? Não, eu falo a mulher chegou. Logo, a palavra mulher também pede um A, tá? Então, para que você não fale, refiro-me a mulher, o que ocorre? Ocorre a fusão desses dois As, ok? A fusão, e para indicar essa fusão, o que ocorre aqui? Um acento grave indicativo do fenômeno da crase, entendeu? A crase é uma coisa linda, é para que você não fique igual, sei lá, a um louco falando, refiro-me a mulher, refiro-me a mulher. É isso, tá? Beleza, aí agora você vai falar assim, Cíntia, tudo bem, isso aí eu entendi, mas eu tenho dificuldade aí com as regras, ok? Hoje, então, eu vou te ajudar. Eu vou te dar 3 regras. Anote aí, tá, filho de Deus? Caderno na mão, tudo na mão. 3 regras com as quais você resolverá 90% dos seus problemas de crase. 3 regras. Regra número 1. Só ocorre crase antes de palavra feminina. Ok. Mas você, né, a maior parte das pessoas, tem dificuldade em entender o que vem a ser uma palavra feminina, né? Então, por favor, substitua aí. Em vez de só ocorre crase antes de palavras femininas, escreva só ocorre crase antes de palavras que pedem o A, tá? Porque essa é a definição de palavra feminina para crase. Como assim? Refiro-me a ela. Será que existe crase em refiro-me a ela? Vamos lá. Quem se refere a alguém. Já tem um A aqui, o maravilhoso. Já sei que existe um A. Beleza. Agora e o ela, hein? Ela é feminino? É sim, Cíntia Chagas, claro, ela é pra falar de mulher, de menina, nananã. Nananinanã. Ela, para as regras de crase, não é feminino, sabe por quê? Porque você não fala a ela chegou agora. Você fala ela chegou agora, entendeu? Ou seja, a palavra ela não pede o a. Refiro-me a ela? Não, refiro-me a ela. Só corre um a. Logo, se não há 2 as, não há crase, entendeu? Outro exemplo. Refiro-me a essa funcionária. Vamos lá, filho de Deus, é por repetição, você vai conseguir. Quem se refere a alguém. Já sei que existe um A aqui. Tá. Essa funcionária, será que essa é masculino ou feminino? E aí, filho de Deus, pense bem. Vamos lá. Você fala, essa funcionária é boa, ou você fala, essa funcionária é boa? Você fala, essa funcionária é boa. Logo, essa não é feminino.
refiro-me a essa funcionária sem crase. Entendeu? O quê? Maravilhoso. Tá. Outro exemplo. Refiro-me a trabalhar. Refiro-me a trabalhar. Eu estou usando aqui o verbo referir-se, né? Para com o pronome, para que você grave com mais facilidade. Eu poderia usar vários exemplos aqui. Refiro-me a trabalhar. Com crase ou sem? Vamos lá. Quem se refere a alguma coisa. Já sei que existe um a aqui. Maravilha. E trabalhar, filho de Deus? Você fala trabalhar é bom ou você fala a trabalhar é bom? Você fala trabalhar é bom, né? Logo, não existe este a aqui, só este, tá? Então, refiro-me a trabalhar não leva crase, porque trabalhar não pede o a. Ou seja, trabalhar não é palavra feminina. E esse é o grande lance da crase, é você entender o que é uma palavra feminina e o que não é uma palavra feminina. Outro exemplo. Refiro-me a uma oportunidade de trabalho. Com ou sem crase? Será que eu te peguei agora? Pensa aí. Ó, quem se refere a alguém. Lindo, maravilhoso. Já existe um a aqui, ok? E eu falo, uma oportunidade de trabalho é importante, ou eu falo, uma oportunidade de trabalho é importante. Eu falo uma oportunidade de trabalho. Eu não coloco aí um a, né? Então, refiro-me a uma oportunidade de trabalho, sem crase, porque o uma não pede o a. Entendeu, filho de Deus? Agora, eu conheço você tão bem, mas eu conheço você tão bem que eu já sei o que você está pensando. E se for nome de pessoa, né? Por exemplo, refiro-me a Joana, com crase ou sem? Vamos lá. Quem se refere... muito bem. A alguém. Já há um a aqui. Existe um a. Tá. E Joana, eu posso falar Joana chegou? Posso. Posso falar a Joana chegou? Posso. Logo, temos aí um caso facultativo de crase. Eu posso falar, escrever no caso, né? Refiro-me a Joana com crase e refiro-me a Joana sem crase. Porque Joana, ora, aceita, né, o a e ora, se você não quiser, não aceita, tá? Qual que é a diferença de sentido? Você há de me perguntar. Geralmente, quando você diz assim, a Joana chegou, você está se aproximando dessa Joana, chegando perto dessa Joana, especificando essa Joana, tá? Agora, Joana chegou, já costuma haver aí um certo distanciamento da Joana. E também ocorre aí um caso de regionalismo. Eu sou de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, nós falamos a Joana chegou. Mas em várias cidades do interior de Minas, as pessoas falam Joana chegou. E não há erro nem de um lado, nem de outro, ok? Então, você acabou de aprender a primeira regra de uso da crase. O que eu prometo para você? Com as 3 regras que eu darei aqui hoje, você resolverá 90% dos seus problemas de crase, tá? Regra número 1, já foi. Agora a regra número 2, que é o que eu chamo de regra da substituição. Qual que é o nome da primeira? A primeira foi a regra do feminino. Só ocorre crase antes de palavras femininas, ou seja, palavras que pedem o a. Maravilha. Segunda regra, regra da substituição. Como assim? Ai, meu Deus do céu. Dediquei-me à estratégia da empresa, tá? Dediquei-me à estratégia. Será que ocorre crase em dediquei-me à estratégia? Acho que sim, né? Porque a Cíntia falou que quem se dedica a alguém, já há um a aqui, ok, ocorre o a. Estratégia pede o a estratégia, logo crase. Ai, mas será? Eu estou inseguro. Substitua. Pegue a palavra estratégia e coloque no lugar da palavra estratégia uma palavra masculina. Por exemplo, projeto. Dediquei-me ao projeto ou dediquei-me o projeto? Qual é o correto? Dediquei-me ao projeto. Então, toda vez que der ao,
No feminino, haverá crase. Toda vez que der ao, no feminino, haverá crase. Repita comigo, filho de Deus. Toda vez que der ao, no feminino, haverá crase, tá? Outro exemplo. Dediquei-me à mulher. Ai, meu Deus do céu. Ocorre ou não ocorre crase em dediquei-me à mulher? Pegue a palavra mulher e coloque no lugar dela a palavra homem. Muito simples. O que vai ocorrer? Dediquei-me ao homem ou dediquei-me ao homem. Ocorrerá dediquei-me ao homem. Logo, dediquei-me à mulher com crase. Simples assim. Entendeu, filho de Deus? Mais um exemplo. Dediquei-me à empresa, com ou sem crase. Pegue a palavra empresa e coloque outra no lugar. Projeto. Dediquei-me ao projeto. E não dediquei-me ao projeto. É óbvio. Logo, dediquei-me à empresa foi com crase. Entendeu, filho de Deus? Tá, e quando que isso não daria certo? Vamos lá. Não que não daria, não que não desse certo, né? Quando que não haveria crase? Comprei a roupa. Comprei a roupa. Será que existe crase aí? Não sei. Pego a palavra roupa e coloco no lugar dela a palavra vestido, né? O vestido é masculino. Comprei o vestido ou comprei ao vestido? Comprei o vestido. Logo, qual que é o correto? Comprei a roupa sem crase. Entendeu, filho de Deus? Então, a regra é muito simples. Se na substituição der ao, haverá crase. Se na substituição der o, né, comprei o vestido, não haverá crase. Tudo bem? Maravilhoso? Maravilhoso. Agora vamos à terceira e última regra. Atenção, tá? Há várias outras. Eu estou dando aqui hoje para você 3 regras que resolvem 90% dos problemas, mas ainda há 10%, tá? Isso aí você vê lá no meu curso. Olha, terceira regra é a seguinte, é uma regra até mais divertida. Se voar e volto da, crase haverá, mas se voar e volto de, crase pra quê? Como assim? Eu chamo essa regra de regra do ir e do voltar. Regra do ir e do voltar. Ela é válida para localidades, para cidades, para estados, para países e tal. Como assim? Meu Deus do céu. Eu vou à Bahia com crase ou eu vou à Bahia sem crase? Experimente voltar. Eu vou à Bahia e eu volto da Bahia. Eu não volto de Bahia, né? De Bahia. Eu volto da Bahia. Então, se vou a e volto da, crase haverá. Então, vou à Bahia com crase, né? E falando aí baiano, gente, olha, um conselho que eu dou. Ó, não pega baiano, porque quando você pega baiano, você nunca mais larga. Você sabia disso? Baiano tá uma coisa. Você fica encalacrado ali no baiano, meu filho. Fica encalacrado. Porque baiano, eu não sei se é um axé, se é um borogodó, eu não sei o que é, meu filho. Mas olha, pegou baiano, acabou sua vida. Você nunca mais. Você não quer saber de mais nada, tá? É só um conselho. Mas enfim, voltando. Vou à Bahia, volto da Bahia. Logo eu fui com crase. Outro exemplo. Vou a Bariloche. Volto da Bariloche? Não, volto de Bariloche. Então, eu fui a Bariloche sem crase. Você me entendeu, filho de Deus? Você tá entendendo? Tá. Paris. Ai, Paris. Paris. Vou a Paris com ou sem crase? Volte. Eu volto de Paris. Então, eu fui a Paris sem crase. Entendeu? Tá, aí agora você vai anotar, ó. Se vou a e volto da, vírgula. Tem uma vírgula aí. Se vou a e volto da, crase haverá. Ponto. Mas, vírgula. Se vou a e volto de, vírgula. Crase pra quê? Então, a gente vai fazer uma musiquinha, tá? Porque aqui a gente pensa em alegria e tal. Olha só, eu sei que eu não canto tão bem, meu sonho é ser a Ivete, mas, né, cada um com seu cada qual, né, cada um, é a vida. Então, vamos lá. Se vou a e volto da, crase haverá. Mas se vou a e volto de, crase pra quê? Canta comigo, filho de Deus. Se vou a e volto da, crase haverá. Mas se vou a e volto de, crase pra quê? Se vou a e volto da, crase haverá. Mas se vou a e volto de, crase pra quê? Dá até pra fazer, sei lá, um rap, né? Se vou a e volto da,
Crase haverá, mas se voar e volto de crase pra quê? Sei lá, meu filho, mas o importante é que você aprenda, que você cante, que você sorria, que você fique feliz e que você aprenda, porque português é o quê? Maravilhoso, tá? Acabamos aqui a nossa primeira parte do podcast em que falamos de crase. Vamos agora para o nosso segundo tema. Segunda parte deste podcast maravilhoso, filho de Deus. É o seguinte, falaremos agora do uso do este, do esse e do aquele. Só que são 4 regras diferentes de uso. Hoje eu falarei de 2, tá bom? Comecemos então com a regra que diz respeito ao tempo, passado, presente e futuro, tá? Vamos lá. Para falar do presente, você vai usar os pronomes terminados não, né? Os pronomes que têm o T. Este, isto, nisto, desta, esta. Como assim, Cíntia? Esta semana é a semana presente, tá? Este ano, 2021. A gente tá em 2021, né, gente? Tá, né, produção? Maravilhoso. A gente tá em 2021, Cíntia Chagas. Então, este ano, tá? Ou neste também, depende do que você vai falar, tá? 2021. Vamos supor, sei lá, não sei que dia que você vai ver ou ouvir, né, o que eu estou falando, mas vamos supor que hoje seja quarta-feira, tá? Então, esta quarta só pode ser a quarta-feira de hoje, tá? Então, o este, o isto, o esta e suas variações com a letra T só podem se referir ao presente. Isso é regra, tá bom? Maravilha. Como falar do futuro? O futuro, meu amor, ele tem 2 S's, ok? Então, nesse ano irei a Madrid. Nesse ano não pode ser 2021. Não pode. É de 2022 para frente, entendeu? Nesse século, sei lá, é o século futuro. Não é agora, tá? Futuro é sempre com 2 S's. Nossa, mas a gente fala muito errado, né? Fala. Pô, eu acho que é a língua, né? É mais fácil falar nesse ano do que neste ano. Aí a gente coloca 2 S's em tudo e vai. Mas a norma culta não gosta disso, tá bom, filho de Deus? Outra coisa, o passado, existem 2 tipos de passado, tá? Você tá anotando, filho de Deus? Você tá anotando? Eu espero que sim. O passado também é com 2 S's. Só que o passado com 2 S's é o passado próximo. Por exemplo, nesse ano eu estive em Barcelona. Faz pouco tempo, tá? E existe, a gramática fala o que é pouco tempo? Não. Será pouco tempo de acordo com o contexto, tá bom? E o passado também pode levar o aquele, o naquilo, o daquilo e tal, que é o passado distante. Então, naquele tempo eu fui feliz. Então, meu amor, faz muito tempo que você não é feliz. Entendeu? Recapitulando. Presente, filho de Deus. Este ano, esta semana, esta quarta-feira, presente. Futuro, 2 S's. Nesse ano irei, né? Aí você coloca o verbo no futuro, irei, tá? E passado próximo, 2 S's também. Nesse ano eu fui, de 2020 para trás, tá? E por fim, passado distante. Naquele ano eu fui, naquela década, isso é passado distante, ok? Essa é uma das regras de utilização e essa regra diz respeito ao tempo. Agora nós vamos falar da regra que diz respeito à distância. Vamos lá. Esta garrafa. Por que eu estou falando esta garrafa? Porque eu estou falando e ela está perto de quem fala, tá? Então a regra é a seguinte: perto de quem fala, este. Por isso eu falo esta garrafa, eu estou pegando nela. Por isso eu falo este relógio, ele está aqui comigo. Esta blusa, tá?
Perto de quem fala, este e suas variações, ok? Perto de quem ouve, a gente usa para perto de quem ouve o esse, tá? E suas variações. Por exemplo, você poderia pegar para mim essa sacola, tá? Essa sacola, ela estará perto de quem vai me ouvir, ok? Para que eu faça essa utilização. Essa sacola, ela não pode estar perto de mim. Ela está perto de quem ouve, tá? E por fim, nós temos aí o aquele, suas variações, ele é utilizado para aquilo que estiver longe tanto de quem fala quanto de quem ouve, né? Por exemplo, você está vendo aquele prédio ali? Aquele prédio distante, tá? Aquele prédio lá, você está vendo aquele prédio lá? Está distante, está distante de quem fala e está distante de quem ouve, ok? Recapitulando, perto de quem fala, este. Perto de quem ouve, esse. Longe dos dois, aquele. Simples assim, ok, filho de Deus? Muito obrigada. Vamos agora para a nossa terceira regra, que não diz respeito mais ao este e ao esse, mas a uma curiosidade da língua portuguesa. Veja só. Todo santo dia alguém me pergunta sobre a vírgula antes do E. Cíntia Chagas, existe vírgula antes do E, né? Parece assim, existe vida após a morte, sabe? Todos os dias alguém me pergunta isso. E hoje vou explicar. É o seguinte, existem 3 casos de vírgula antes do E, ok? O primeiro caso ocorre quando o E é um polissíndeto. Cíntia, eu não sei o que é isso. Eu sei que você não sabe, mas eu vou explicar. Poli significa o quê? Vários, muitos, maravilhoso, perfeito. Síndeto significa conjunção, tá? Então, polissíndeto é o quê? É quando ocorrem várias conjunções, né? É quando ocorre a repetição da conjunção. E no caso, ocorre a repetição da conjunção e. E aí, quando você repete esse e, você precisa colocar vírgulas. É obrigatório. Por exemplo, e trabalhou, e discutiu, e conversou, e escreveu, e leu, e estudou, blá, 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 blá. Vírgula antes desses es, tá? Por quê? Porque ocorreu uma repetição de e, é obrigatório, tá? E para que serve o polissíndeto? O polissíndeto, ele é uma figura de linguagem e ele serve para gerar no texto uma sensação, não no texto, né? No texto e para você, claro, uma sensação de cansaço, uma sensação de repetição, entendeu? E falou, e nananã, e nananã, e nananã, e nananã, entendeu? Nananã, é isso. E aí você coloca vírgula, tá? É mais usado, obviamente, em poemas, em textos literários e por aí vai. Vamos falar agora do segundo caso de uso da vírgula antes do e, que é o caso em que o sujeito que vem antes do e é diferente do sujeito que vem depois. Por exemplo, a empresa autorizou a confraternização e os funcionários ficaram felizes. A empresa autorizou a confraternização e os funcionários ficaram felizes. Quem, filho de Deus, quem autorizou? A empresa. Logo, o sujeito que vem antes do e é a empresa. A empresa autorizou a confraternização. Sujeito, a empresa. Que maravilhoso, tá. E depois, ó, depois do e os funcionários ficaram felizes. Quem que ficou feliz? Né? Quais foram as pessoas que ficaram felizes? Os funcionários. Então, qual que é o sujeito aí dessa parte aí depois do e? Os funcionários, tá? Ou seja, a empresa é o sujeito, né? É diferente do sujeito, os funcionários. Em resumo, o sujeito que vem antes do e é diferente do sujeito que vem depois. E toda vez que o sujeito que vem antes do e for diferente do sujeito que vem depois do e, haverá aí uma vírgula, tá bom? Então, caso número 1,
polissíndeto. Caso número 2, sujeitos diferentes, tá? E agora vamos para o último caso, que é o caso do número 3, um caso um tanto quanto interessante, eu acho, pelo menos, que é o caso em que o e pode ser sinônimo de porém, tá? É como se o e fosse uma adversativa. Mas o que é adversativa, Cíntia Chagas? É o seguinte: mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. São conjunções que exprimem ideia de quê? De oposição, tá? Isso é o quê? Uma conjunção adversativa. E o e pode se comportar. Essa não é a classificação primária dele, mas ele pode se comportar como uma conjunção adversativa, desde que, filho de Deus, desde que ocorra uma vírgula antes dele, tá? Por exemplo, aquela música assim, erudita, que maravilhosa, sabe? Que é aquela: você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Tá. Super erudita. Aliás, super erudita se escreve junto. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Bem, você já sabe, você não vale nada, vírgula, mas eu gosto de você. Ok, tá lindo. Beleza. Agora, se eu quiser, por gosto, eu posso retirar esse mas e colocar no lugar dele um e, tá? Você não vale nada e eu gosto de você. Mas, para que esse e não seja um e aditivo, você precisará do quê? Da vírgula. E essa vírgula indicará que esse e é, na verdade, um sinônimo de porém. Entendeu, filho de Deus? Então é isso. O que fizemos hoje neste maravilhoso podcast? Falamos das 3 principais regras de uso da crase. Falamos de 2 regras de uso do este, do esse e do aquele. E falamos dos 3 casos em que ocorre o que? A bendita da vírgula antes do e, ok? Aliás, doeu? Não, né? Ai, foi péssimo esse trocadilho, né, gente? Doeu? Não. Enfim, espero que você tenha entendido e aproveitado, tá bom? Até o nosso próximo podcast Língua Sem Vergonha, porque a gente precisa aprender essa língua que é, de fato, sem vergonha. Muito obrigada, Cíntia Chagas. Beijo!